Hora da nossa coluna de política. Hoje a jornalista Rosiane Carvalho está em loco, está aqui nos estúdios da Band News Difusora FM conosco. Seja bem-vinda, Rosiane. Obrigado pela presença aqui conosco e pela coluna de sempre. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Rafael. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Tirando o trânsito da cidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês no estúdio da Band News. Não é fácil, né? A gente sabe muito bem como é que funciona para chegar aqui no centro também. Muito bem, hoje na nossa coluna, Rosiane, nós temos uma entrevista especial. O nosso convidado já está aqui nos estúdios da Band News Difusora FM, é o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que está aqui para falar sobre a cidade de Manaus, sobre as reivindicações da população, a prestação de contas e para falar, claro, também sobre toda a movimentação aqui na capital. E, obviamente, o assunto chuvas também faz parte aqui da nossa conversa, vice-prefeito. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de estar aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela gentileza do convite. Estava dizendo aqui fora do ar que eu estava devendo já essa visita aqui, né? A Rosiane sempre de forma muito elegante me fez alguns convites. Essa agenda nossa tribulada me impediu, mas hoje, felizmente, estou aqui e à disposição de vocês e também dos ouvintes. Maravilha, muito obrigado, a gente agradece. Então a gente vai seguir aí pelos próximos 25, 30 minutos nessa entrevista, nessa conversa. E a Rosiane Carvalho, que assina esta coluna, por favor, faça as honras. Vamos começar aqui a entrevista com o vice-prefeito Marcos Rota. Vamos sim. Antes de começar a entrevista, é importante a gente apresentar Marcos Rota, paranaense, já está em Manaus há quase 30 anos. Cheguei aqui em 92 para ficar 3 meses. Jornalista, trabalhou por muito tempo num programa Exija Seus Direitos, criado pelo senador Omar Aziz, ainda na... Verdade. Enfim, e aí depois disso, assumiu o mandato de deputado estadual. O senhor acabou de me dizer a quantidade. Mas ficou 4 mandatos consecutivos, de 98 a 2010. Depois, deputado federal, vice-prefeito, está no segundo mandato de vice-prefeito, e assumiu algumas secretarias municipais, como a Secretaria de Obras, 2 vezes pelo menos, mandato de Arthur Vigílio, de Davi Almeida. Foi secretário da região metropolitana, no último mandato de Amazonino Mendes, no governo do Amazonas, e hoje assumiu um importante desafio, estratégico desafio para o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, que daqui a um tempinho, daqui a 1 ano e meio, vai estar disputando a sua reeleição, 2 anos, né? Que é esse secretário de governo, no momento delicado do prefeito Davi. Nós vamos falar de política, com certeza, com o Marcos Rota, afinal de contas, ele é um político que está assumindo uma função que é estratégica, como disse, mas temos de falar, no primeiro momento da entrevista, dos problemas da cidade, que ele também, de certa maneira, ele conhece bem e, de certa maneira, ajuda na Secretaria de Governo a resolver. São muitas as panelas de pressões que estouraram neste início de ano, né, vice-prefeito? O que o senhor destaca? O principal desafio são as cheias, esse problema dos desabamentos, as mortes. Nós temos a questão do imposto e temos a dos medidores. O que é o pior, ou há outras questões mais desafiadoras que essas? Bom, eu tenho 7 mandatos consecutivos, eu nunca perdi uma eleição, graças a Deus, né? Faltou esse detalhe na apresentação. Mas talvez o momento mais difícil da minha vida pública foi exatamente presenciar aquela cena de domingos atrás, onde nós tivemos um deslizamento de terra, onde 8 vítimas fatais foram registradas. Ali acho que foi o momento mais difícil, mais complicado da minha trajetória política. A ministra Marina Silva esteve aqui no domingo passado e ela foi muito categórica em afirmar que nós não estamos presenciando chuvas atípicas. Nós vamos presenciar daqui para frente uma sequência de chuvas típicas do que o universo vem passando, esse processo que o universo vem passando. Então, é preciso que todos tenham consciência de que o clima está mudando e que o homem, a ação do homem, vem contribuindo, infelizmente, para isso. Eu tive acesso a um estudo do CPRM que aponta que Manaus tem mais ou menos 1.000 áreas de erosões. Dessas 1.000, 62 de grandes proporções. Dessas 62, 17 já foram recuperadas pela Prefeitura, somente com recursos públicos oriundos do Poder Público Municipal. Talvez seja a primeira vez que o poder público, que um prefeito, que uma prefeitura se disponha a encarar esses desafios, porque isso não nasce, Rafael, do dia para a noite, isso vem de um processo de anos, né? O acúmulo de lixo, desmatamento, ocupação irregular, rompimento de drenagem, são vários os pontos que causam isso aí. Mas é bom salientar que o Davi vem enfrentando esses desafios
e agora esperando um auxílio por parte do governo federal, que acenou a essa possibilidade, para que ele possa, com recursos federais também, continuar a recuperar essas áreas e dar uma destinação a essa área, porque não é apenas recuperar as encostas, mas fazer uma praça, fazer uma quadra poliesportiva, fazer uma área de lazer para que as pessoas não voltem a ocupar esses espaços que são espaços perigosos, e o resultado está aí que a gente viu, infelizmente. Eu queria pedir para fazer mais uma pergunta, para a gente não perder o fio do assunto, e aí na sequência a gente fazer o rodízio aqui da entrevista. Os dados que o senhor trouxe, eu também fiz um levantamento quando fiz a matéria do episódio que o senhor acabou de relatar. E o geólogo e pesquisador do CPRM, o Gilmar Honorato, me disse que um estudo feito em 2019 apontou 1.600 áreas consideradas de risco muito alto. Já deve ter atualizado esse número nesse tempo todo. E aí, os riscos de inundações, enxurradas e alagamentos colocam essas pessoas para risco de morte. E aí ele também fez uma crítica. Ele falou que esse estudo já deveria ter sido monitorado, além de ter sido ampliado pela prefeitura, atualizado anualmente. Esse é um dado. O senhor acabou de dizer que isso não surge de uma hora para outra. É verdade, né? O prefeito tem falado isso nas falas dele também, que vem de várias gestões. O senhor foi secretário de obra na gestão anterior. Em que ponto o senhor se sente atingido ou não nesse sentido? Nem um pouco, porque quem define as políticas que serão implementadas é o prefeito, né? A gente leva as demandas para o prefeito, todos os secretários despacham com os prefeitos, e o prefeito é quem dá a palavra final. Uma obra dessa, de contenção, uma pela outra, custa entre 5, 6, 7, 8 milhões de reais. Para você ter uma ideia do desafio que é superar esse obstáculo. Se é uma obra que não dá voto, é uma obra que não aparece, é uma obra complicada, porque você vai mexer no dia a dia de uma comunidade, é uma obra extremamente delicada, perigosa, demorada, e que muitos prefeitos não tiveram a coragem que o Davi está tendo de enfrentar isso. O desgaste que dá uma obra dessa, politicamente, é muito complicado, mas é necessário você encarar esse desafio e superá-lo, porque não existe outra forma de você superar um obstáculo do que enfrentando. E é isso que a gente vem fazendo. Todas as vezes, Rosiane, e eu vou falar isso de público, todas as vezes que eu, como secretário de infraestrutura, levei alguma demanda para o Davi nesse porte, ele não pensou duas vezes. O Davi gastou 8 milhões de reais no São Raimundo para salvar a peixaria do Joca. Então, para você ver um ponto importante, histórico da cidade, outras casas ao redor, mas ele não mediu. E ali há ainda uma controvérsia, alguém levantou a questão, dizendo que não seria inclusive área do município, seria área da Marinha. Mesmo diante desse impasse, ele não pensou duas vezes e encarou o desafio, o resultado está lá. Então, é preciso que a gente separe posicionamentos e prioridades políticas. No passado, não se teve as prioridades que estão tendo nesse momento. E, olha, poderia ser pior a situação, porque nós estamos falando já da recuperação de 17 pontos iguais àqueles que nós tivemos lá na Rua Topázio. Eu queria aproveitar, vice-prefeito, para já emendar uma pergunta, como a gente costuma falar no popular, que é sobre esse investimento. O senhor falou aí, então, em 17 áreas já recuperadas, isso também foi divulgado pelo prefeito Davi Almeida, em média aí, até 8 milhões de reais. Tem como a gente saber hoje, agora, nessa atual administração, o senhor fala que enfrenta esses desafios, quanto já foi gasto, qual é o orçamento destinado para o combate a essas áreas de risco? A gente sabe que com recursos municipais já foi divulgado que não é possível atender a todas, mas qual é o plano para que isso possa ser resolvido? A gente sabe que isso é uma questão histórica, que já vem de muitos e muitos anos. A gente já trabalha muito tempo com jornalismo e cobre essa situação de áreas invadidas, de áreas que têm deslizamento, áreas de risco. Mas a partir de agora, a pergunta que fica é: o que está sendo gasto? Quanto está sendo gasto? Foi mobilizado um orçamento especial para isso? Qual é o plano para isso agora? Se não tem esse valor no município, qual é a mobilização feita para o Estado, para a esfera federal, para que se possa, em um determinado tempo, eu não sei se o senhor pode trazer essa informação, se tem já essa informação, tentar amenizar o máximo possível essa questão, porque vai continuar chovendo muito mais, como o senhor mesmo falou. Vai. Eu calculo que a gestão do Davi gastou entre 80 e 90 milhões de reais já com essa questão, né? Ele está solicitando do governo federal um aporte de mais de 200 milhões de reais agora para poder se movimentar e tentar avançar também nessa questão. É imprescindível o apoio do governo federal.
porque em que pese em 2 anos ele conseguiu 17 contenções de grandes erosões na cidade de Manaus, nós não estamos no momento financeiro muito bom da gestão. Nós temos vários problemas a serem enfrentados. O trânsito é um deles, né? Eu acabei de sair de casa 7 e pouco da manhã para chegar aqui 1 hora depois. Então, a gente sente no dia a dia. Por isso que o Davi e eu, a gente faz questão de estar nas ruas todos os dias. A assessorista aqui, a dona Maria, já me fez uma reclamação do bairro dela. Então, a gente precisa estar na rua para poder medir a temperatura das pessoas. O cidadão aqui na frente me parou, disse, peça pelo amor de Deus para o prefeito tirar os paralelepípedos daqui. Eu acho, para a mulher, inclusive, que usa salto, para cadeirante, a feira que acontece aqui é muito prejudicial. Mas o Davi, esses dias, foi falar sobre essa questão, o mundo desabou na cabeça dele, porque isso faz parte da Belle Époque, da Manaus Antiga, da história da cidade. Enfim, ser gestor é eleger prioridades, mas nem sempre essa eleição de prioridades, ela contempla todo mundo. Por isso que há essa questão muito crucial, né, de elencar as suas prioridades, de dizer o que é prioridade para a cidade de Manaus. O Davi tem um comitê gestor, que é formado por cabeças pensantes, e eu daqui a pouco vou ter a primeira reunião, inclusive, com esse comitê gestor. São eles que definem essas prioridades e depois discutem com o prefeito Davi. Pela primeira vez, eu estou vendo em alto nível cabeças pensantes de homens maduros, experientes, que pensam gestão para a cidade de Manaus. Eu nunca vi isso. Então, hoje existe um cérebro, um coração que define prioridades, que vai atrás de captar recursos para que o Davi possa implementar políticas para a cidade de Manaus. Esse comitê tem essa função. O Davi depois, obviamente, que define quais são essas prioridades. Eu queria só perguntar, com esses 200 milhões de reais solicitados ao governo federal, seria possível até o fim do mandato? Óbvio, tem a campanha, a reeleição e tudo mais, mas para a gente trabalhar com o mandato mesmo em vigência até o fim do mandato, seria possível recuperar quantas áreas como essa e beneficiar quantas pessoas que vivem nessas áreas de risco? Olha, todos os dias, se você andar pela cidade de Manaus, você vai se deparar com cenários novos. Por isso que é difícil você fazer previsão, né? Hoje nós temos um cenário em determinada área da cidade que uma chuva pode amanhecer com outro cenário. Então é difícil você fazer previsões, mas a ideia do Davi já levou esses projetos dessas áreas mais críticas da cidade de Manaus, já está com o ministro Valdez Góes, para que o governo federal possa fazer esse aporte, essa parceria com a cidade de Manaus, a fim de que a gente evite mais transtornos, mais prejuízos e principalmente mais mortes no futuro. Mas vejo que essa não é uma condição única da cidade. Nós temos tido problemas no Acre, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Maranhão. Então, eu acho que a ministra Marina está realmente coberta de razão quando faz esse alerta, né, a todo o país, para que a gente procure repensar um pouco mais as nossas atitudes como seres humanos com relação ao meio ambiente. Vice-prefeito, outro assunto que vem gerando polêmica e reclamações, aqui a gente recebe todos os dias reclamações, é a questão do IPTU. Né? A população reclamando de divergências, aumento. A prefeitura já avaliou reverter essas mudanças? Olha, ontem eu tive uma reunião com o secretário Clécio e a gente tratou também a respeito dessa situação. Existem alguns pontos que precisam ser revistos, né? Isso não há nenhum tipo de dúvida. Quais seriam? Algumas anomalias que aconteceram, porque quando você trabalha num universo de centenas e centenas de milhares de pessoas, algum problema vai ocorrer. Então, eu acho que a prefeitura precisa estar aberta a rever esses conceitos, esses problemas e fazer a correção. Tem tido aí multirões de atendimento, as pessoas têm canais de diálogo com a prefeitura, mas aí é a questão daquelas prioridades que eu falei para você, né? Nas gestões passadas, isso poderia ter sido feito, essa reavaliação do imposto, e não foi feito, acabou culminando agora na gestão do prefeito Davi. Mas eu não vejo nenhum tipo de distanciamento de se procurar soluções para se resolver algum tipo de impasse,
a CMF está à disposição, o Manaus Fácil está à disposição, o prefeito na rua, eu também, as pessoas que se sentiram lesadas, elas devem e podem procurar e exigir os seus direitos, né? Aquele que se sentiu prejudicado, é óbvio que pode procurar a prefeitura, e eu não tenho dúvida alguma que se houver algum erro, e já houve, né, esses erros vão ser corrigidos sem dúvida alguma. Olha, eu não vou queimar a minha pergunta, não, mas eu só queria esclarecer esse ponto, porque o senhor falou que isso não foi resolvido por gestões passadas. O que o senhor está dizendo aí é que este aumento não é culpa de decisão da gestão, culpa não, isso vem da época do Amazonino ainda, esse escalonamento, certo, que prefeitos foram repassando para os prefeitos seguintes. Só que agora o Davi, através da CMF, resolveu assumir isso e fazer essa reavaliação. Não é um reajuste, é uma reavaliação dos imóveis que fizeram alguma benfeitoria, que aumentaram, por exemplo, um comércio, uma residência. Agora, há pouco eu estava ouvindo uma senhora reclamando de que o apartamento dela sofreu reajuste. Esse tipo de caso precisa ser revisto, e está sendo revisto e vai ser consertado. Isso eu não tenho dúvida alguma. Muito bem. Toda vez que se mexe em imposto, quer dizer que a prefeitura está precisando arrecadar mais para garantir os serviços que ela tem de cumprir na cidade. Caso haja uma parceria mais efetiva com o governo federal, isso permita receber por meio de convênios, enfim, maior aporte de recursos, a prefeitura pode voltar atrás nesse aumento dos impostos? Bom, isso é uma decisão que não cabe a mim, né? Eu acho que tem um grupo técnico, de profissionais da área de finanças que norteiam e direcionam essa questão junto ao prefeito Davi. O que eu espero, sinceramente, como alguém que ama a cidade de Manaus, que escolheu a cidade de Manaus para viver, que tem 2 filhos manauaras, é que a gente possa continuar com essa parceria importante com o governo do estado, através do governador Wilson Lima. Os resultados estão aí, né? Melhoria em várias frentes da cidade de Manaus, e que agora, que dessa vez, o governo federal também se some a esta união entre prefeitura e governo do estado e passe também a ajudar a cidade de Manaus. Nós temos quanto tempo de entrevista ainda, Rafa? A gente pode seguir, porque tem outros assuntos para falar. Você falou aí que não era para queimar a pergunta. Tranquilo, então manda ver. Ai, que bom. Muito obrigada pela gentileza. Bom, só para a gente não fugir do assunto inicial, até porque ele é o tema do momento, o senhor citou várias vezes a fala da Marina Silva, que anunciou aqui em Manaus que deve decretar estado de emergência climática em mais de 1.000 municípios, né? Aqueles que enfrentam problemas frequentes que se vivem em Manaus. Sem deixar de colocar sempre nas nossas perguntas, e quando a gente fala desse assunto, que há um mix aí também de má gestão em relação aos problemas de moradia da cidade. Isso não dá para esquecer, não dá para deixar de registrar. Mas, especificamente, sobre as alterações no clima, isso não acontece assim, só por causa da natureza. Na verdade, isso é resultado da ação do homem, ou da falta de ação em algumas coisas. Aqui no estado do Amazonas, várias enchentes históricas aconteceram aí na última década, né? E a gente tem sofrido isso, mas a gente percebe em vários momentos que os gestores, inclusive o atual, não têm colocado na sua agenda a participação das discussões que ocorrem no mundo todo sobre esta região a respeito das mudanças climáticas. Inclusive ausente na COP. A gente viu prefeitos do Sul, do Sudeste, do Nordeste presentes nas COPs anteriores. Aqui em Manaus ainda não foi a pauta da prefeitura. O senhor acha que essa agenda, essa preocupação, ela pode se inserir como? Na linha de atuação da prefeitura, e o senhor como secretário de governo, que ajuda a articular também essas mobilizações todas? O secretário de governo é o nosso querido Valfran. Desculpa. Eu sou o secretário-chefe da Casa Civil, né? Exatamente. Mas a gente tem uma boa relação. Eu acho que nós temos camisas 10 que estão hoje na gestão pública. O Stroski, que é o nosso secretário municipal de meio ambiente, é um desses camisas 10, né? É uma pessoa que tem uma militância muito grande nessa área ambiental. Eu estou procurando, dentro da Casa Civil hoje, destravar alguns pontos, alguns projetos que não conseguiram o avanço necessário. A questão ambiental vem sendo discutida com a Casa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente. Acho que nós precisamos cada vez mais inserir a cidade de Manaus num contexto não apenas nacional de meio ambiente, de ser referência na questão ambiental no Brasil, mas também no mundo. Eu acho que nós não podemos perder nenhum tipo de oportunidade para fazer da nossa capital essa mola propulsora na discussão da questão ambiental, mas a gente precisa primeiro fazer o nosso dever de casa. A gente precisa primeiro
ordenar a cidade de Manaus nessa questão ambiental, trabalhando a questão da coleta de lixo, é um problema seríssimo que a gente tem na cidade de Manaus. Toneladas e toneladas de lixo são retiradas dos igarapés diariamente. Por mais que se busque uma conscientização das pessoas, a gente nos depara ainda com a teimosia de algumas pessoas. Nós precisamos eliminar essas encostas, essas áreas de risco. Nós precisamos reflorestar a cidade de Manaus, e existe um grande programa do Strotsky, junto com o Davi, nessa área de transformar a arborização da cidade numa das principais do Brasil. Enfim, existem várias políticas. Nós vamos trabalhar semana que vem das áreas de proteção permanente consolidadas já na cidade de Manaus. Políticas públicas estão sendo inseridas dentro da questão ambiental na cidade de Manaus. Mas eu acho que nós vamos primeiro fazer o nosso dever de casa para dizer: Manaus hoje é uma cidade que faz o seu papel na questão ambiental, que avança com políticas ambientais, e depois transformar Manaus nessa referência que eu digo que nós precisamos fazer, porque se nós estamos inseridos no pulmão do mundo, nada mais justo que nós transformemos a capital verdadeiramente na capital do mundo na questão ambiental. Tem um outro tema também que está sendo muito comentado, vice-prefeito. É uma briga, até uma queda de braço entre o legislativo, agora o municipal também entrou, mas o legislativo estadual já vinha com essa questão há muito tempo, que é a questão dos medidores aéreos da Amazonas Energia. Essa é uma questão que foi judicializada, é uma briga na justiça. Inclusive saiu uma nova decisão recentemente, que a justiça proibiu novamente a instalação desses medidores aéreos até que se tenha uma decisão definitiva na Suprema Corte, no STF. E aí a Prefeitura de Manaus, a Câmara Municipal de Manaus, aprovou uma lei que proíbe a instalação desses medidores, mas digamos que com um atalho, não tratando da questão tarifária da energia elétrica, mas tratando da questão visual, da poluição visual da cidade por causa dos fios, respeitando uma lei municipal. Como que a Prefeitura acompanha, tem acompanhado essa questão dos medidores aéreos, e a Prefeitura tem tomado alguma medida, alguma atitude, planeja fazer algo? Essa questão dos atalhos eu conheço bem, porque eu era deputado estadual, eu fiz uma legislação obrigando as concessionárias de água, de energia, de telefonia a informarem o consumidor 24 horas antes, com o AR, com aviso de recebimento, quando do corte ou inspeção na residência dos consumidores. Por quê? Porque muitas vezes você está aqui trabalhando, uma concessionária vai na sua casa, adentra o seu imóvel, faz o corte lá sem você saber e tal. Essa questão, ela foi para a Justiça Estadual, né? Nós ganhamos, Justiça Estadual, nós ganhamos, foi para o STJ, nós também vencemos, e foi para o STF e nós também vencemos. E olha que eu legislei sobre telefonia, sobre água e sobre energia elétrica. Então, essa questão de que não pode legislar sobre matéria de competência da União, aspas, eu sou testemunha de que, dependendo do atalho ou o entendimento que você coloca na legislação, você pode ter sucesso. Eu me apeguei ao prejuízo causado ao consumidor. Eu não legislei sobre telefonia, nem sobre água e nem, muito menos, sobre a questão de energia elétrica, mas eu legislei sobre o prejuízo causado ao consumidor. Eu vou fazer uma observação sem nenhum medo de ser interpretada como alguém que está aqui bajulando o vice-prefeito Marcos Jota, porque eu nunca fiz isso. É verdade, sou testemunha. Mas, assim, outros tempos, né? Havia outro tipo de representatividade nas casas legislativas e eles hoje estão muito abaixo do que o cargo exige, tecnicamente falando. E por isso que talvez seja esse o resultado das desculpas esfarrapadas, né? Numa tentativa, né, Gil? Agradeço a sua gentileza. E eu digo para vocês o seguinte: o legislador hoje, ele está muito tolhido de exercer a sua função, né? Tudo passa pela responsabilidade do município, do Estado ou da União. Tudo é responsabilidade do município, do Estado, da União. Então, louva-se a questão da Assembleia de procurar mecanismos, louva-se a questão da Câmara Municipal de procurar mecanismos. Eu acho aquilo ali algo feio demais, que enfeia a cidade de Manaus. Nós estamos na era da tecnologia, na era da informática. Não é possível que não se encontraram mecanismos menos agressivos à cidade de Manaus, né?
porque aquilo emporcalha a cidade de Manaus, aquilo depõe contra tudo aquilo que a gente sonha de melhorias no visual, inclusive, da cidade de Manaus. Mas eu vou dar uma notícia para vocês em primeira mão, até para retribuir a gentileza do convite. O prefeito vai sancionar daqui a pouco Hoje ainda. a legislação aprovada pela Câmara Municipal de Manaus. Nós não vamos contribuir de maneira alguma, muito pelo contrário, para que esses medidores de energia, que foram mal explicados no início, que até hoje não conseguiram convencer da necessidade e, acima de tudo, do poder fiscalizatório que o consumidor vai poder exercer, que seja revisto isso aí e se encontre uma outra fórmula, um outro mecanismo. Eu, particularmente, com base, inclusive, no que foi feito pelo IPEM, acredito que ele não vá, de maneira alguma, fazer qualquer tipo de anomalia dentro do fornecimento de energia. Mas tudo que começa errado não tem muita chance de dar certo. E foi isso que aconteceu com os medidores de energia. O início foi muito conturbado, criou-se toda uma celeuma por conta disso, as pessoas não têm muito acesso de forma clara às informações, faltou uma comunicação mais precisa por parte da concessionária de energia, da necessidade que eles tinham da instalação, sobretudo para proteger os bons consumidores. Enfim, eu vejo um cenário muito ruim para a instalação desses medidores na cidade de Manaus. Muito bem, muito bem. Deixa eu só aproveitar aqui, antes de a gente partir para a questão política então, Rose. Não sei se você tem outras perguntas para fazer também, viu, Di? Mas antes disso eu vou falar aqui dos ouvintes que estão participando conosco, né? Só para recapitular, o prefeito Marcos Rota é quem dá a entrevista hoje aqui no Band News Manaus. Atendeu aqui o vice-prefeito, perdão. Atendeu aqui o nosso pedido gentilmente para conceder essa entrevista. Estamos aqui nessa entrevista desde as 8h44 e nós tivemos agora a informação, em primeira mão, de que a prefeitura deve sancionar hoje a lei da Câmara Municipal de Manaus que proíbe a instalação dos medidores aéreos por parte aí da concessionária Amazonas Energia. Mas continuando aqui a nossa entrevista, vice-prefeito, temos aqui os nossos ouvintes participando. O Lilomar, nosso ouvinte Lilomar Queiroz, ele fala sobre a questão do calçamento das ruas, que tem que ser revisto, que ele gostaria de reiterar que as ruas antigas, né, precisam ser preservadas, que a história da cidade tem que ser preservada, que uma cidade sem memória é uma cidade morta, é como ele classifica. Então ele traz assim, um apelo para a recuperação do centro da cidade, por exemplo, né, para que seja mais atrativo, que respeite aquela questão histórica da cidade e fazer esse comentário. É o Lilomar Queiroz. Se Olha, o Davi vai fazer agora... Eu queria fazer um acréscimo nessa questão, porque quando o prefeito fez essa declaração aqui na Band News, inclusive dando o argumento do sapato alto e tal, que, claro, é um argumento um pouco fraco diante de um contexto da necessidade da cidade, né, preservar a sua história, ter o seu centro histórico, que é uma exigência. A gente não consegue reestruturar a cidade esquecendo da sua própria história. E aí a gente citou São Luís. São Luís tem várias ruas dessa maneira, tombadas, algumas até sem circulação de carros. Esse é um dado. O outro problema é que, abaixo dessa coisa dos paralelepípedos, há o problema da galeria, né? E aí a gente chegou a ouvir o Robério Braga, ex-secretário de Cultura do Amazonas, que participou desse processo de reestruturação do centro histórico. E ele disse, olha, em parte eu concordo com o Davi, isso é um problema mesmo, mas não é um problema que se soluciona com asfalto como ele pensa. Ele pode consultar os projetos, as pesquisas que foram feitas naquela ocasião e comparar o Largo de São Sebastião, que não tem o mesmo problema da Eduardo Ribeiro. E aí ele disse que a prefeitura, quando fez esta obra, não levou em consideração as pesquisas, inclusive caras feitas pelo governo do estado, sobre que técnica utilizar. Não foi utilizada a mesma técnica e por isso se tem este problema na Eduardo Ribeiro. Bom, o Davi tem uma preocupação muito clara com relação ao centro. Ele vai fazer uma obra aqui que vai colocar Manaus de frente para o rio, né, com mirante, com restaurantes, enfim, vai ser uma área que vai ser um grande atrativo turístico também para a cidade de Manaus. Essa questão de calçadas, é bom a gente sempre salientar que calçada pública é de responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Muitas vezes a pessoa repassa essa sua responsabilidade para o poder público. Agora, essa questão histórica de preservação das calçadas, do calçamento, do paralelepípedo, eu acho que precisa de uma discussão mais aprofundada,
né? Nós temos um centro histórico que precisa realmente ser remodelado. Essa questão das galerias, eu estudei quando fui secretário de infraestrutura, não existe um projeto, um único projeto, que lhe dê um norte para saber onde começa e onde termina. Isso é da época dos ingleses. Então nós temos tido problemas aqui no centro exatamente pela falta de documentação do projeto para que você possa se espelhar ou pelo menos se guiar ali no que fazer. Há hoje, por parte do Renato Júnior, uma preocupação com relação a isso. Uma empresa está sendo contratada para fazer esse levantamento e nós precisamos ver a situação que está essa galeria, que é da época dos ingleses. Muitas construções, muitos prédios, muitos edifícios estão em cima dessas galerias. Então é preciso que a gente tenha uma preocupação com relação a isso. Via de regra, a nossa rede de drenagem entope quando sobe o rio, ela fica afogada. Então é um problema crônico, é um problema sério, não é um problema, ele é secular, né, literalmente secular. Mas eu diria a vocês, sem medo algum de errar, que a Prefeitura está ciente com relação a essa questão e vai trabalhar para minimizar esses danos e esses prejuízos, porque todo ano nós temos problemas com relação aos comércios, aos empresários da cidade. Já tem andamento em relação a isso? Tem, o Renato, amanhã vou ter uma reunião com o Renato para tratar de algumas demandas da Casa Civil e já está na pauta também essa questão para a gente ver essa nossa rede de drenagem aqui do centro da cidade de Manaus. Vamos para a política, que é o que a gente Bora. pode? A gente está agora às 9h17. A gente pode ir até ali às 9h30 para tratar dessa parte agora exclusivamente. Um tempo bom para a gente tratar dessa questão também. A gente vai, obviamente, discutir e falar um pouco sobre isso aqui na nossa coluna de política, com Rosiane Carvalho. Sim, com certeza. Olha, no domingo, contei até para vocês na segunda-feira o bastidor, que eu fiz uma brincadeira lá com o governador e com o prefeito, Davi, depois de toda aquela intensidade da agenda, o vice-prefeito Marcos Rocha também ouviu a brincadeira. Que quando termina o namoro, cada um fica para um canto, aquele olhar meio estranho, distanciado e tudo mais. E o vice-prefeito disse, olha, mas eu acho que ainda tem chances, os olhares estão mais esticados, né? Então, eu queria ouvir do senhor, diante da sua experiência, qual é a sua avaliação sobre esse momento da relação do prefeito Davi Almeida, do governador Wilson Lima? São duas pessoas, dois nomes com caminhos diferentes, sim, né? Surgiram em pontos diferentes, mas que conseguiram quebrar uma bolha que o senhor, na sua própria história de vida política, sabe quanto é difícil de quebrar, né? E que representa para os dois, para o futuro político dos dois, esse momento que eles vivem. Eu acho que, acima de qualquer tipo de relação entre prefeito e governador, estão os interesses da cidade. Eu acho que, no fundo, tanto o Davi quanto o Wilson sabem disso, né? E sabem que fazem parte de um novo momento político. Os dois principais líderes políticos emergentes hoje são exatamente o governador e o prefeito. Então, eu sinceramente, eles não vão disputar a eleição, eles não vão ser adversários. Eu não vejo muita coisa colaborando para esse distanciamento, a não ser poucas pessoas que fazem parte tanto de um lado quanto de outro, que fomentam as fofocas e as intrigas, que são, eu diria, até naturais do processo, né? Não deveriam existir, mas infelizmente existem. Eu já faço o contrário. Onde eu posso, eu defendo a continuidade dessa parceria. Eu sou testemunha de quanto Manaus avançou no último ano por conta disso, com ônibus elétricos, com reforma de feiras e mercados na cidade de Manaus, com a construção de viadutos, alargamentos de vias, o passe livre estudantil que beneficia mais de 130 mil alunos. Enfim, se a gente colocar na balança as intrigas e os ganhos, é óbvio que os ganhos vão superar as intrigas em milhares e milhares de quilômetros. Então, eu vou continuar defendendo isso, porque acho que é o melhor caminho que a gente tem a percorrer. Acho que a vaidade ela deve ficar distante de qualquer tipo de pensamento menor que não seja o bem-estar da cidade de Manaus. Eu sou testemunha dos avanços, sou testemunha também de que muitas vezes uma vírgula mal colocada ali pode provocar ali um certo distanciamento, mas no que depender de mim, Rosiane, eu vou trabalhar para que essa relação ela continue. Nós somos testemunhas juntos no último domingo. Não é aquele love que era antigamente, né? Vamos ser bem franco aqui. Mas também não é um love que se perdeu,
né? É um love que precisa só ser reacendido. Eu acho que essa é a palavra. E eles estão trabalhando, são pessoas maduras, que têm um bem comum dentro deles e Ainda tem chama. logo logo as coisas vão voltar ao normal. Agora, eu queria insistir ainda. Gente, você quer fazer a pergunta? Não, Sobre o queria- mesmo assunto. É Você pode. sobre o mesmo Então, assunto. pode Eu fazer a sua, queria depois só- eu faço a minha. Queria só fazer um adendo aqui. Eu lembro que quando o senhor era deputado estadual, o senhor tinha ali o desejo de ser presidente da Assembleia Legislativa e em um certo momento o senhor abriu mão desse desejo, né, para que outra pessoa a assumisse. E depois o senhor almejou a prefeitura, também abriu mão desse desejo. Eu pergunto até quando? Mas aí só Deus sabe, né? É verdade, eu ia ser presidente da Assembleia, estava tudo praticamente já definido, ia ser unânime, né? Abri mão, depois em 2016 eu ia ser candidato a prefeito, também com boas possibilidades, mais uma vez, 2018 a mesma coisa. Assim, eu coloco tudo na conta da experiência, eu acho que tudo vale como experiência de vida, né? Se tem uma coisa que eu não posso reclamar, é da minha vida e da minha carreira política, né? Se Deus quis assim, ótimo, porque são 7 mandatos consecutivos, nunca perdi uma eleição. A minha primeira votação foi de 12 mil votos, depois para a federal foram 118 mil votos, mostra claramente uma confiança das pessoas. E eu não tenho, sinceramente, eu não tenho, porque se eu tivesse qualquer vírgula ou pingo de vaidade, eu não teria tomado as decisões que eu tomei de forma muito tranquila, de forma muito serena. Então eu sempre fui ali uma esponja entre os cristais, né? Eu nunca me permiti magoar. Às vezes você se decepciona, que é natural, mas isso não dura muito tempo, porque eu não guardo nenhum tipo de mágoa. Então eu coloco, Jenny, isso aí tudo na conta da experiência, né? Eu acho que você vai se formatando aos poucos, o pensamento que eu tenho da minha primeira eleição é totalmente diferenciado, você fica mais maduro, você aprecia as coisas com uma visão diferenciada, você compreende mais a política, e os movimentos da política, né? Então eu sou uma pessoa extremamente grata, feliz e honrada com a minha trajetória política. Eu não me arrependo de não ter sido candidato a presidente da Assembleia, de ter sido candidato a prefeito ou ao governo. Eu agradeço muito a oportunidade que a cidade de Manaus, principalmente, me deu de ter a honra e o privilégio de ter 7 eleições no seu currículo e, graças a Deus, nunca ter perdido uma eleição. Olha, aproveitando essa sua resposta, então, diante da sua experiência, das bolhas que se fecharam para a não participação de novos nomes nas disputas majoritárias no Estado, o senhor Marcelo, Ramos, Rebeca, próprio Issa, vários nomes surgiram em contextos diferentes, mas não conseguiram furar essa bolha em função da influência do poder dos caciques da política tradicional. Então, essa rusga, essa relação aí do Davi e do Wilson, neste momento, favorece esses caciques da política antiga? Isso não se deve ao fato de que, embora nomes digamos, com o contexto do novo, né, distante desses caciques antigos, eles reproduzem o modus operandi dos anteriores? Acho que não, eu acho que isso é uma nuvem passageira. Eu estou trabalhando com essa possibilidade. É uma nuvem passageira. Até hoje, sinceramente, eu não consegui vislumbrar o porquê desse distanciamento. Vejam, quando estão juntos, você não percebe qualquer tipo de ruído, né? É por isso que eu digo que é uma chama que está acesa ali, porque quando eles se encontram, a chama ela aflora, né? Ela fica mais viva. Então, eu acho que é uma questão de tempo para a gente sentar e trabalhar. Eu tenho uma relação muito boa com vários secretários do Wilson, sempre procuro conversar. A minha relação com o Wilson também é uma relação, embora não seja muito próxima, mas é uma relação de confiança, de amizade, de respeito. Somos oriundos da mesma matriz, né, política, que é o meio de comunicação. A gente tem um respeito mútuo, né? Eu entendo alguns comportamentos, tanto do Davi quanto do Wilson. Mas eu acho que qualquer tipo de comportamento outro que não seja o da parceria foge àquilo que nós pretendemos dar continuidade, que é a continuidade dessas obras, dessa parceria e desse entendimento que existe hoje entre governo e prefeitura. O que eu puder fazer para colaborar, para que isso perdure,
podem ter certeza que eu vou fazer e tenho procurado no dia a dia fazer isso. Às vezes com um gesto de mais graça, para quebrar um clima e tal, a gente precisa fazer também. Eu acho que isso faz parte. Mas no fundo, eu vou dizer uma coisa para você. Eles se gostam, eles se entendem bem. Eu acho que tem só algum entravezinho ali, mas isso vai ser superado em breve. Muito Mas bem. entraves assim tem até entre irmãos, né? Pois é. Sim. Bom, é o seguinte, eu também queria ouvir do senhor, ouvi no seu stories, ontem eu teve encontro com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Valdemir Santana, assim apresentado, mas além de ser presidente do sindicato, ele é presidente municipal do PT, né? Passa por ele as definições também a respeito do palanque na próxima disputa, na disputa para a Prefeitura de Manaus. E o Davi fez as declarações que fez, não só em relação ao Wilson Lima, mas também em relação ao PT, bolsonarista, declarado durante a campanha. Como o senhor avalia a importância dessa relação com o governo federal, para o prefeito Davi Almeida, para o êxito da gestão dele, e também que entraves para ele, né, diante de todas essas declarações e posicionamentos de direita, tem essa relação? Olha, eu acho que eleições e declarações não precisam ser eternizados, né? Eu acho que cada eleição é uma posição, é um posicionamento, é uma escolha, é uma opção, é um momento. Eu acho que a eleição passou, o Davi fez a opção dele, o candidato que ele apoiou não foi o vencedor, e ele é o prefeito da 7ª maior capital do Brasil. Ele precisa ter essa relação fraternal que o presidente Lula já demonstrou que terá com a cidade de Manaus. Tanto o Wagner quanto o Valdemir estiveram comigo ontem, né? Eles querem ajudar, sobretudo nessa questão de habitação. O presidente Lula já se comprometeu com a cidade de Manaus, com o prefeito Davi, de procurar mecanismos para a construção de 5.000 moradias populares na cidade de Manaus. E foi exatamente sobre isso que nós tratamos ontem. Eu não entro nessa esfera mais profunda da política, né? Eu acho que isso precisa ser feito entre o prefeito, entre os representantes partidários. Então, ontem com o Wagner e o Valdemir, a gente não tratou de questão que envolve o Partido dos Trabalhadores. Tenho grandes amigos dentro do PT, um deles é grande e é gigante, que é o deputado Sinésio Campos, com quem tenho uma grande relação. Fui companheiro do deputado Zé Ricardo, tanto na Assembleia quanto em Brasília. Então, eu sempre procurei estreitar relações, né? A gente, às vezes, tem algum tipo de embate, discussão, mas eu acho que isso fica no campo da política. Na relação pessoal, eu tenho uma boa relação com todo mundo, atendo vereadores de oposição, sabe? O Davi nunca me contestou por conta disso. Eu acho que essa vida nossa é tão passageira, sobretudo a política, ainda ela é mais rápida ainda. Esse dia até me perguntaram, mas pô, você perdeu o comando do partido? Eu digo, olha, se é verdade que a política é dinâmica, você imagine ser presidente de um partido, que é mais dinâmico ainda. Então, eu procuro estreitar relações. Eu não tenho problema de relação com ninguém e eu espero que esta minha relação boa com todas as correntes, com todos os partidos, com os representantes, tanto da Câmara quanto da Câmara Federal, do Senado, possa se converter em ganhos para a gestão do prefeito Davi. Olha, a gente tem 2 minutos, pelo que o Rafael deu para a gente. Eu tenho 2 perguntinhas. Então, eu vou fazer e o senhor vai se virar nos 30 para responder, mas sou jornalista. Mas é claro que a gente não vai... O Rafael nunca corta abruptamente. Ele ameaça, mas ele nunca corta abruptamente as falas aqui. Bom, uma é importante de esclarecimento, né? Foi uma situação que foi publicada pelo site Metrópolis, atingiu em cheio aí a imagem do prefeito Davi Almeida. Até hoje, a oposição vai remexendo naquilo, que é um relatório da Secretaria de Segurança Pública a respeito de favorecimento do prefeito em relação a facções em bairros e aí promessas de atuação da Secretaria de Obras. O Davi pagou um preço alto já em relação a isso, deve pagar ainda por muito tempo, porque isso vai ser utilizado a ele, especialmente durante a eleição. A gente não pode se enganar aqui. Eu li o relatório. E até trouxe essa informação aqui, quando o Davi se exaltou na relação com a imprensa, disse, olha, em vez de se exaltar, ele deveria se defender. O nome dele não está diretamente relacionado lá. O nome que está relacionado é o seu. Eles falam que trataram com assessores seus. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas questões em relação ao senhor e em relação à prefeitura, à gestão do Davi? Olha, você como homem público, às vezes você sofre algum tipo de injustiça. Eu diria para você, sem medo algum de errar, que essa foi a maior injustiça que nós sofremos.
Quem me conhece o Davi, que é cristão, jamais poderia imaginar que alguém poderia chegar ao ponto de ter uma relação com o crime organizado, né? Isso é um fato. O segundo fato é que aquele documento, ele não tem sequer uma assinatura. A gravação que dizem que é do prefeito Davi foi depois identificada que a voz nem é do prefeito Davi. Então isso foi obviamente plantado num site de repercussão nacional e irradiado depois na imprensa local. E tanto isso é verdade que de lá para cá houve aquele barulho todo, aquela celeuma toda e nada aconteceu. Não existe um inquérito aberto, não existe uma denúncia formalizada, porque tudo aquilo lá, Rosiane, é extremamente frágil, aquilo carece de verdades, né? Não existe, aquilo não tem nem cabeça nem pé, é um monstrengo que foi criado. Quem criou aquilo não teve sequer a capacidade ou a responsabilidade de assinar, um documento apócrifo, então ele está estagnado em algum lugar porque ele não carece nenhum pingo de verdade. Eu fiquei muito, mas muito irritado com aquela situação. Acho que algumas pessoas defendem que isso faz parte da política. Eu acho que isso faz parte de poucas pessoas, porque eu nunca me daria ao luxo de produzir algo nesse sentido contra quem quer que seja. Então, infelizmente, dentro da política não deveria existir, mas existem pessoas com esse sentimento baixo, esse sentimento vil, e eu diria mais, com um sentimento covarde, porque quem produz algo que não assina, divulga isso, propaga isso, planta isso, é uma pessoa que carece, inclusive, de algo chamado respeito, né? Então eu fiquei profundamente triste, magoado com aquilo, um problema que nós superamos, e hoje está aí a história sendo contada. Não existe qualquer fato que foi descrito ali que tenha um mínimo de veracidade. Muito bem. A minha última pergunta é sobre o futuro político de Marcos Rota. O senhor está aí no segundo mandato de vice-prefeito, portanto, o senhor não pode mais disputar a eleição como vice. O senhor era presidente do PP, como o senhor acabou mesmo de citar, não está como presidente, não sei se ainda está afiliado ao PP. Afiliado ao PP. Então, o senhor pretende sair do partido? Qual é o seu plano para a próxima eleição? Como é que o senhor vê o seu futuro político? Olha, quando eu assumi o PP, o Davi estava do meu lado, coloquei o telefone no Viva Voz e nós conversamos com o presidente Ciro Nogueira. O Ciro disse, você vai assumir a provisória, depois da eleição o Davi assume o partido, porque eu gostaria de ter o Davi, prefeito de Manaus, como integrante do Progressista. E disse mais, Davi, se você for 10% do que me falam aqui em Brasília, você vai ser o melhor prefeito do Brasil. Foram as palavras do presidente Ciro Nogueira. Então eu assumi o Progressista sabendo que ele ia ter prazo de validade. E foi na semana passada, inclusive, que essa validade findou-se. Então, eu não fiquei nem um pouco magoado, decepcionado ou traído, porque o Progressista saiu da minha mão e foi para a mão do delegado Rodrigo. Não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Mesmo porque eu já sabia que eu iria ter um comando provisório do partido. Só o fato estranho nessa questão é a mudança de comportamento do presidente nacional do partido, que fez um convite, e eu sou testemunha desse convite, para que o prefeito assumisse o Progressista na cidade de Manaus. Então isso foi quebrado. Esse convite deixou simplesmente de existir e ele não foi honrado. Esse é o único ponto discordante desta relação com a questão do Progressista. Com relação a outra pergunta, esse microfone aqui ele tem um prazo de validade, esse álcool que eu carrego no meu bolso também tem prazo de validade, esse copo aqui tem um prazo de validade, enfim, tudo na vida tem um prazo de validade. E a classe política, ela não é diferente. Então, eu sinceramente, se você passar num campinho desse de futebol e ver aquela chuteira jogada, aquele fio lá, pode ter certeza que aquele par de chuteiras pode ser meu, porque eu estou pensando realmente em dar uma parada, né? Eu já vou para 26 anos ininterruptos de vida pública, quando findar o mandato agora ao lado do Davi. Eu tenho filhos com 21, 23 anos de idade, eu preciso dar uma acompanhada mais nessa relação com os meus filhos. E eu estou preparado, mas muito tranquilo e muito sereno,
para ficar aí 2 anos, observando o cenário político, ver como as coisas vão se definir, mas preparado também para encerrar a minha carreira política, se assim os meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono, a minha família, entenderem que eu deva procurar outros mecanismos de vida que não seja mais abrigo na vida pública. Eu, independentemente de cenário futuro, o meu passado me remete a um ponto pacífico que é o da gratidão. Eu jamais iria sonhar que ao chegar em Manaus em 1992, jovenzinho para fazer uma campanha política, para ficar 3 meses, eu iria ter esse cenário vitorioso que eu tenho hoje. Então, a cidade de Manaus, a minha eterna gratidão, os meus agradecimentos e o futuro. Vamos aguardar, porque o futuro a Deus pertence. Muito bem. A campanha política era de quem, em 92? Do Amazonino. Do Amazonino? Foi. O senhor foi apresentador Fui apresentador da campanha dele, para a prefeitura, e sempre que eu podia conversar com a Amazonina, sempre relembrava aquela campanha de 92, porque foi a mais difícil que o Amazonino enfrentou. O Amazonino, ele não era nem citado como um candidato pelo principal meio de comunicação da época. Então ele largou o Senado, né, para ser candidato a prefeito. Era todo mundo contra o Amazonino. Era todo mundo fazendo campanha. Acho que a Diane não era nem nascida ainda no 92, já era. Eu tinha 11 Mas, anos. mas foi a campanha Eu complicada, tinha 11 anos. Eu vou... cheio de ameaças. Eu fui ameaçado. Olha eu, um chá servido pelo Valdir Correia. É um chá, né? É um chá. Obrigado, Valdir, querido. Ele tá dizendo. Foi uma campanha bonita, uma campanha assim que no final a gente se emocionou bastante, sabe? Foi uma campanha assim disputada. Eu acho que foi uma das campanhas mais disputadas que eu já presenciei, e para o amazonino foi sem dúvida a mais difícil da vida pública dele. 9h37. A gente teve uma entrevista aqui com o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, trazendo aqui várias informações sobre as medidas da Prefeitura de Manaus, principalmente no combate às áreas de risco. A gente trouxe aqui informações importantes, trouxe informações também sobre a questão da estrutura da cidade, sobre o IPTU, que vai ter revisão em alguns pontos, sim, é uma afirmação aqui do vice-prefeito de Manaus. A informação em primeira mão de que ainda hoje a Prefeitura deve sancionar a lei que proíbe os medidores aéreos, lei da Câmara Municipal de Manaus, já está inclusive nas nossas redes, no nosso site, nas nossas redes sociais. Agradeço demais pela participação, vice-prefeito Marcos Rota. A gente estendeu aqui o tempo, foi passando, porque a gente foi analisando muita informação, então agradeço a sua participação. Obrigado. Eu que agradeço vocês, obrigado pela gentileza, pela forma como que me deixaram aqui, extremamente à vontade. Né? Obrigado a Rosiane, a Diene, obrigado pela gentileza do chá, do Valdir Correia. O Valdir é uma figura que eu tenho muito carinho, e o Valdir, por mim, porque ele bota na minha conta ele ser cidadão amazonense. Na verdade, foi ele que construiu toda uma história para merecer o título de cidadão do Amazonas, e eu tive um momento raro de inteligência e concedi ao Valdir Correia o título de cidadão através da Assembleia Legislativa, e é uma figura que tem prestado grandes serviços à cidade de Manaus. Obrigado a vocês, obrigado pessoal da Band News, muito obrigado pela gentileza do convite, e espero poder continuar sendo merecedor de futuros convites para que eu possa retornar aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, Rosiane Carvalho, também mais uma coluna de política aqui na Band News Difusora FM. Até a próxima. Até a próxima, Rafael. Acrescento as 2 antecipações aí das matérias, da fala do Marcos Rota, a chama que não se apagou entre o governador e o Muito prefeito, bom. E a fala dele a respeito do seu futuro político. Acho que foi uma entrevista muito boa. Eu agradeço ao vice-prefeito por ter finalmente aceitado.